Na nossa série de hoje, Desconstruindo Ganaches, a gente vai entender os tipos de chocolate, quanto cada um deles precisa de gordura e quais são os pontos que a gente pode trabalhar. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que diferentes tipos de chocolate, ou seja, branco, amargo, ao leite, tem diferentes porcentagens de cacau. E o que a porcentagem de cacau influencia no chocolate? Ele é mais duro ou mais macio. Se você pegar uma barra de chocolate amargo, você vai ver que ela é bem mais dura que uma de chocolate branco. Então, aí o que a gente vai fazer agora? Eu tenho diferentes tipos de gordura. Então, no primeiro, eu tenho creme de leite 35% de gordura. No segundo, eu tenho uma redução de fruta. E no terceiro, eu tenho um creme de leite 17% de gordura. Ganache é uma mistura de chocolate derretido com algum tipo de líquido. Pode ser água, leite, creme de leite, suco ou o que você quiser adicionar aí, bebida, enfim. Qualquer um desses vai ser um tipo de ganache. Então, o que eu vou ter aí? As diferentes porcentagens de cacau vão precisar de diferentes quantidades de creme de leite ou gordura para que essa ganache seja uma ganache macia, essa ganache seja uma ganache dura ou essa ganache seja uma ganache mole. Ou seja, quanto mais porcentagem de cacau eu tenho, mais creme de leite, gordura, líquidos eu preciso para ser uma ganache macia, cremosa. Quanto menos porcentagem de cacau eu tenho, ou seja, o chocolate branco, que é o que tem menos porcentagem de cacau, eu vou precisar de menos líquidos também, para que ele chegue numa textura legal. Então, aí eu começo adicionando na minha ganache amarga, no meu chocolate 50% cacau, a quantidade de creme de leite. Eu não coloco tudo porque eu quero que você preste atenção que essa ganache, quando você estiver fazendo, se ela tiver essa textura, é porque provavelmente está faltando gordura. Então, por isso que eu vou adicionando aos poucos, para que você entenda que quando a sua ganache chegar nesse ponto que ela não ficou bonita, tá faltando simplesmente você adicionar gordura ou mexer bem ela até que ela tenha um ponto mais elástico e brilhante. Então, você vê que eu adiciono e daqui a pouco eu coloco mais um pouquinho aí. E aí eu adiciono o creme de leite até que ele fique perfeito, tá? Até que ele fique no ponto certinho, que é uma ganache elástica e brilhante, totalmente homogênea. Nesse primeiro ponto aí eu tenho a ganache dura, ou seja, eu tenho o chocolate amargo com maior porcentagem de cacau e eu adicionei menos creme de leite. Então, quanto menos creme de leite vai na ganache, mais dura ela vai ficar. Quanto mais creme de leite vai na ganache, mais mole ela vai ficar. Nessa segunda agora, a gente vai adicionar, então, a polpa de fruta e também eu vou adicionar aí manteiga, porque como eu tô trabalhando com uma base sem gordura nenhuma, que é a polpa de fruta, eu vou adicionar um pouquinho de gordura para que eu tenha uma ganache mais elástica, mais brilhante e mais cremosa. A gordura aí, ela vai ajudar na cremosidade. E aí a mesma coisa. Só que para esse segundo ponto, o que eu quero? Para esse segundo ponto, eu quero uma ganache cremosa. E você, quando você termina de fazer ela, você já percebe a diferença do ponto de uma para outra. A ganache dura, ela fica bem consistente mesmo. E a ganache mais cremosa, você vê que ela já se mistura mais uma na outra. Então, logo que você terminou de fazer, você já percebe a diferença entre elas. Vamos fazer agora a ganache líquida? A ganache líquida no chocolate ao leite, eu tô adicionando ali uma quantidade bem maior de creme de leite do que eu adicionei nas outras. Por quê? Porque eu quero um ponto para ela mais líquido, mais mole. Então, é só você entender. Se você quer uma ganache mais mole, precisa ir mais creme de leite. Se você quer uma ganache cremosa, a quantidade de creme de leite, ela tem que ser mediana. E se você quer uma ganache dura, você precisa adicionar menos creme de leite. O que vai influenciar aí nas quantidades é a quantidade de porcentagem de cacau e gordura. Feito isso, nossa ganache precisa de descanso. Para aí sim, depois de mais ou menos 1 hora na geladeira, ela vai chegar no ponto exato que a gente precisa, ou de um dia para o outro, porque aí sim os sólidos de cacau já vão ter firmado e a gente vai saber exatamente a textura dela. Vamos ver como ela vai ficar? Agora a gente levou para a geladeira por cerca de 1 hora cada uma das ganaches. E olha só, esse é o ponto duro da ganache amarga, onde a gente colocou menos creme de leite e ela tem mais porcentagem de cacau. Então, ela tem esse ponto duro. Agora, essa seria a ganache, por exemplo, para um recheio de bolo, para você cobrir um bolo. Ela é bem cremosa, mas ela não perde a consistência. Então, ela tem a consistência exata para você rechear um bolo sem comprometer a estrutura dele. Então, a sua ganache, ela tem que ter essa textura aí. Ela tem que ser cremosa, mas ela tem que ser firme, para não comprometer a estrutura do seu bolo, ok?
E agora, por último, a gente vai ver a ganache líquida, que serviria para recheio de bombom, para bolo de pote ou para algum tipo de sobremesa que você for fazer, tá? Ela também vai servir para o drip cake, mas o drip cake eu prefiro fazer ela na mesma hora e já utilizar. Não precisaria do descanso, tá? Mas nesse caso aí é só para vocês entenderem que ela já descansou e teve o tempo de descanso das 3 ganaches igualmente. Então aí a gente tem diferentes pontos para diferentes quantidades de creme de leite. A última coisa que você precisa entender é como corrigir caso você não tenha conseguido o ponto que você queria. Lembra que esse é um fator que pode mudar muito de acordo com a marca do chocolate que você está usando, a porcentagem de cacau ou até o tipo de líquido que você está utilizando. Por isso, você tem que fazer o padrão para cada uma das suas receitas de acordo com o resultado que você quer. Lembra que ganache nunca é perdida. Se ela ficou mole demais, é só adicionar mais chocolate. Se ela ficar dura demais, adiciona mais gordura ou líquida. Ou se ela tiver aquela aparência talhada, que nem a primeira que eu mostrei para vocês, é só você mexer um pouquinho mais, ou então tava faltando um pouquinho de gordura, é só você adicionar. Faça seus testes, anote para cada um dos ingredientes que você está utilizando, então ingredientes ácidos, gordura, manteiga, e padronize as suas receitas. Dessa forma você nunca mais vai errar e você vai entender exatamente como funciona a sua ganache de acordo com o tipo de chocolate, gordura ou líquido que você estiver utilizando.